Deus nos abençoe. Nós estamos falando aqui nesse momento sobre a heresia, né, do anjo do Brasil, do servo do Brasil. Essa heresia que o povo descansa nesses homens. Né? Maldito homem confia no homem, isso é nicolaítismo, nós não podemos confiar em homem, confiar na palavra, em Deus, né? Confiar em Deus. Por isso que a coisa toda está desandada, né, nesse Brasil, nesse mundo, porque as pessoas estão confiando suas almas em homens. Sendo que Deus já desceu sobre o seu servo com a coluna de fogo, provou, vindicou a maneira que ele vindica através de sinais sobrenaturais, nunca visto antes, né? Mas as pessoas estão cometendo o mesmo erro ali de Israel. Deus vindicou Moisés com sinais de maravilhas. Mas depois veio Balaão e falou que tanto fazia, tanto faz, somos iguais, vamos ficar com isso. Né? E ensinou outra coisa diferente. Né? E o povo, em vez de ficar com o mensageiro, não, né? Com a palavra original, não, eles foram através da sensação, de emoções, de coisa, através de Balaão e creram em Balaão. E foi um pecado imperdoável, não houve perdão mais para aquilo. Todos morreram no deserto, todos morreram. E assim também está esses grupos hoje, né? Todos estão mortos, estão morrendo, por causa do quê? Por crer em coisas que não está na palavra, que não está na mensagem, irmão Brana. Aonde irmão Brana fala que Cristo já voltou, não tem uma escritura, uma mensagem que fala que Cristo já voltou, que se cumpriu o sétimo selo. Né? Não tem uma mensagem que fala isso. Mas o povo está aí no Brasil todo aí, né? Assim por causa dessa doutrina, e as pessoas não param para examinar. Né? E todos esses grupos falam que Cristo saiu do trono, o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Mas como que pode Cristo sair do trono? Da intercessão para revelar o mistério? Então Cristo voltou, tem duas saídas de Jesus do trono. Uma ele sai para revelar os mistérios do selo. Depois ele volta, senta de novo no trono de intercessão. A Bíblia fala que ele sai do trono de intercessão e senta no trono do julgamento, né? Do julgamento, para julgar o mundo. A Bíblia fala que ele só sai do trono quando o último eleito, né, for salvo, né, quando ele se transformar de cordeiro para leão. Quando ele pegar o livro, ele já é um leão, não tem como ele voltar de novo e virar cordeiro. Ele pega o livro e vira leão. Depois senta de novo, se transforma em cordeiro de novo. Onde está essa mensagem? Depois ele sai para o julgamento, mas onde está essa mensagem? Não tem tal coisa, gente. Olha, né? Então as pessoas estão completamente perdidas em seus dogmas, em seus credos. Uns falam que o sétimo selo foi revelado. Onde está na mensagem que o sétimo selo foi revelado? Não tem um lugar na mensagem que fala que o sétimo selo foi revelado. O Bana fala que o sétimo anjo vai revelar 6 selos, não 7. Né? Então você vê a confusão do povo. E outro grupo vão além e fala que o sétimo selo não foi revelado, mas o Bana tem que voltar para revelar o sétimo selo, a terceira puxada, os trovões, que é absurdo. O Bana fala que tudo já foi consumado, o alarido está consumado. Né? Já foi consumado. Ele fala, na mensagem, o ungido dos budistas, ele fala que a terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. Parágrafo 262, se não me fala a memória. Né? Ele fala que a terceira puxada foi passado, a revelação dos 7 selos. Ele fala em 65, ele fala isso, que já aconteceu. Né? Então as pessoas realmente não conseguem crer na mensagem de irmão Brana. Então fala que o irmão Brana tem que voltar. Mas, gente, eles misturam as coisas porque o alarido já foi consumado. Não existe mais, não vai ter mais um profeta revelando mistério. Eu falo que um profeta revelando mistério é o alarido. A voz de arcanjo é a ressurreição dos irmãos que dormiram, da noiva que dorme. A voz do alarido é a ressurreição deles. Depois as trombetas, né? Chamando para a festa das bodas. Você vê a confusão que eles fazem, torcendo, né? Torcendo. O Umbanda é claro em dizer que nessa era manifestou o Filho do Homem, Deus em carne humana, mas isso não foi a segunda vinda. Isso foi o último sinal de ensina, o ensinamento do último sinal. O povo não sabe. Um dia encontrei com os irmãozinhos testificando lá em São Paulo, na Praça da Sé, perguntei o que é o último sinal. Eu não sabia o que era o último sinal. O Umbanda ensinou tanto sobre o último sinal. Eles falaram que é o terremoto, não sei o que mais. Eu falei, não, irmão, o último sinal não é isso, irmão. Então você vê que o povo está completamente perdido, né? Não sabe o que é o último sinal. Então esse ministério de filho do homem nessa época foi o último sinal. O último sinal foi o mesmo que aconteceu para Abraão. Abraão viu Deus em várias formas, em luz, em sonho, né? De diversas formas ele viu Deus. Mas o último sinal que ele viu foi quando Deus estava em carne humana e discerniu o coração das pessoas, de Sara atrás dele. E foi esse ministério que ele atuou através de William Branham, né?
o Filho do Homem, através do William Branham, discerniu o coração das pessoas atrás dele. O mesmo sinal. Por isso que o Branham ficava de costas para a audiência, para mostrar, né, qual mistério que estava se cumprindo. Não era a segunda vinda, porque lá não foi a vinda do filho prometido. Isaac nasceu depois daquilo. E para Isaac nascer, né, Sara precisou ser transformada, Abraão precisou ser transformado fisicamente, né, não espiritualmente. Esse povo quer enganar, as pessoas falam que a transformação é física. Não é física, é espiritual. Para receber o filho prometido, dizendo que o filho prometido já veio, Jesus já voltou. Heresia, o Mombano morreu ensinando que está esperando a segunda vinda. Né? Não falta mais nada, ele falou, não sei a segunda vinda, não falta mais nada, não sei a segunda vinda. Depois de 64, ele realmente, né, ele viu isso completamente e falou, esse é o último sinal, não falta mais nada, irmãos. O sinal que vai vir agora, o avivamento acabou. Acabou o avivamento, não vai ter mais avivamento, não. Né? Mas se você lesse alguns antes, né, 63, ele chegou a falar em avivamento futuro, mas quando chegou a 64, eu não estou para ele. Esse é o último sinal, a chuva já caiu, agora a chuva vai cair para os 149 mil judeus. Não para nós aconteceu tudo, agora só falta a segunda vinda, né? Só falta agora a voz de arcanjo, que não é cura, que não é ministério de avivamento, não, é realmente a ressurreição dos irmãos que partiram, o ajuntamento com eles, a subida para a festa das bodas. Né? Então nós temos que colocar a palavra no seu devido lugar para o quadro não sair completamente errado, fora de ordem. Né? Mas essa heresia do anjo do Brasil, o servo do Brasil, nós temos no nosso site essa profecia. Ela foi dada na mensagem Conferência com Deus. Né? Foi com Deus que ali uma irmãzinha se levantou e fez a profecia ali. Né? Está no nosso site www.mensagewilliambrana.com.br. Ali você encontra no assunto que fala sobre, né, ensinamento 2 ali, no ensinamento 10, o anjo do Brasil. Né? Ali está essa profecia. A irmã falou, assim diz o Senhor, diga ao meu servo do Brasil, que ele tome essa viagem com prudência, uma viagem. Então esse servo do Brasil iria fazer uma viagem. Agora mesmo há um sinal de perigo no sul daquele país, né? No sul do país. Então seria o sul, estava tendo um levantamento no sul. Tu conhecerás milagres de viagem. Né? Se você ler lá, você vai ver essa profecia na íntegra ali. Né? E haverá mais 7 nações ao redor que receberão essa salvação através do rádio. Aí o Mumbrana fala sobre essa profecia. Isso deve ser suficiente ao nosso irmão do Brasil. Né? E quem que é esse servo do Brasil, então? Essa pessoa. Né? Agora, gente, o que importa não é a pessoa que... Né? A pessoa que... Porque às vezes Deus quer fazer algo com uma pessoa, mas a pessoa rejeita a palavra de Deus. Ela rejeita a palavra, ele rejeita levar a palavra na íntegra. Né? Igual Balaão, né, foi abençoado por Deus, mas rejeitou a vontade perfeita de Deus. Rejeitou a vontade perfeita de Deus. Então, né, quem ficou ao lado de Balaão pereceram. Ah, mas Deus está abençoando, está curando, fazendo maravilha. Não importa, gente, isso não importa. A gente tem que olhar o que? A palavra. Foi assim que o povo de Éfeso julgaram os aqui diziam ser apóstolos e não eram. Foi através da palavra, ensino da palavra. Então, para nós, a gente não poder ficar perdido nessas coisas, mas não ficar ao lado do homem, não. Jesus nos ordenou ficar ao lado da palavra. Sempre ao lado de Jesus. Pontos ao lado de Jesus. É isso que a gente tem que pôr. Todos os eleitos, em todas as eras, elas sempre se colocaram ao lado de Jesus. Ao lado da palavra. E Jesus é a palavra. João 1 fala isso. Não precisa ir o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Habitou no nosso meio. Então, Deus jamais muda o seu parecer acerca de sua palavra. Ele não pode mudar. Não pode mudar. Pensou, ele falou algo através de William Branham, né? Aí vem outros homens e ensinam diferente do que ele ensinou. Mas como? Deus tem apenas um homem em cada era. Né? Em cada era. Então, o povo fala que serve o Mombrana, né? Tem um líder, mas o líder deles não é o Mombrana, porque se fosse o Mombrana, teria apenas uma doutrina. Não pode ter várias doutrinas, vários ensinamentos. Será que a pessoa não percebe isso? Né?
Você consegue captar isso, a forma, né, o engano, o enredo de Satanás. Como que ele quer enganar as pessoas. É torcendo a palavra, não é torcendo tudo. Né? Basta apenas uma coisinha aqui, outra ali. Né? Então ele já leva a pessoa para o inferno. Né? Nós temos que ficar atentos, né? Sempre examinando, estudando, né? Lendo a palavra, aprofundando na palavra, para não sermos enganados. Olha como eu falo aquela mensagem, um guia, 38, 39. Mas quando Paulo, aquele pequeno fariseu, que recebeu o Espírito Santo, quando Ananias o batizou, ele foi para a Arábia, estudou por 3 anos, voltou e nunca consultou a igreja acerca de nada por 14 anos. E quando ele veio, encontrou Pedro, o cabeça da igreja em Jerusalém, eles concordavam perfeitamente em doutrina. Por quê? Eles concordavam em doutrina. Não existe divergência em doutrina. Com eleito, gente, não existe divergência em doutrina. Se você diverge com alguém em doutrina, algo está errado. Ou você não é eleito, ou ele não é eleito. Porque a noiva de Cristo não diverge em doutrina. Não importa se é no México, no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar, quando se encontra, quando um fala, o dízimo não é do pastor, ele é apenas o administrador do dízimo. O outro fala, amém. Amém. Deus nessa era manifestou em carne humana outra vez. A pessoa fala, amém. O outro fala, não, isso é anticristo. Isso é anticristo. Para Deus encarnar. É anticristo, irmão. O Brando ensinou isso em mais de 40 mensagens. Nessa era foi Deus em carne humana outra vez. O último sinal, Deus em forma humana nessa era. Através de um homem manda falar a mensagem, a festa das trombetas, no finalzinho, no parágrafo 300 e pouco lá. Como foi lá, foi apenas um homem, não 2, 3, não uma dúzia, mas apenas um. E nessa era também, Deus em carne humana é apenas um homem, discernindo o coração das pessoas. Todo mundo fala hoje, o filho do homem está aqui, mas eu quero ver o sinal do discernimento. Isso que é o sinal de identificação desse ministério do filho do homem, discernir os pensamentos das pessoas, os segredos dos corações. É isso que é. Eles falam, mas não conseguem provar o que estão falando. Então falar é fácil, né? Falar é fácil, quer ver provar o que estão falando. Né? Então, gente, não há divergência doutrinária entre a noiva de Cristo. Por isso que tem que sair desses grupos. Não tem como. Né? Apocalipse 18 fala isso. Sai dela, povo meu. Tem que sair de todas as denominações. Não tem como o eleito ficar em denominação, porque eleito ele enxerga, ele não vai seguir cego. E o pastor denominacional é cego. Esses grupos têm se tornado denominações. E o eleito vai sair de lá, não tem como ficar lá. Eles concordavam perfeitamente em doutrina, porque o mesmo Espírito Santo, onde Pedro batizava em nome de Jesus Cristo, Paulo fazia a mesma coisa. Sem ninguém lhe dizer onde Pedro ensinava o batismo do Espírito Santo, santificação e assim por diante, Paulo dizia a mesma coisa, sem consultar a igreja, porque era o mesmo guia. Então, como podemos estar hoje, quando as pessoas negam essas verdades, quando Pedro ensinava o que ele ensinava sobre a mesa, a maneira que a igreja devia ser posta em ordem, Paulo tinha a mesma doutrina, porque eles tinham o mesmo guia. Se tem o mesmo guia, tem a mesma doutrina. Você percebe, como você descobre que esses grupos são denominações? Por causa aqui da última frase aqui do verso 38 da mensagem Um Guia, Paulo tinha a mesma doutrina porque eles tinham o mesmo guia. Agora, cada grupo aqui, 10 grupos são 10 campos mais ou menos. Cada grupo tem uma doutrina diferente do outro, ensina alguma coisa diferente do outro. E todos dizem seguir o mesmo guia. Eles estão falando a verdade? Não estão, eles não têm o mesmo guia. O William Branham na mensagem. Eles pensam que tem, enganam o povo dizendo que segue o William Branham, que estão com a mensagem, mas a evidência está aí. Eles não têm o mesmo guia, o mesmo Espírito Santo. Não tem. São denominações. Essa é a maior prova que são denominações. 39. O guia não vai guiar um nessa direção e um naquela direção. E enviar um para o leste e outro para o oeste. Ele vai mantê-los juntos. E se nós simplesmente deixarmos o Espírito Santo nos manter juntos, nós seremos um. Se nós apenas não deixarmos o diabo desviá-lo para a estrada errada. Nós seremos de um coração, uma mente, unânimes, com um Espírito. O Espírito Santo, o guia de Deus. O guia de Deus que nos guiará a toda a verdade. Isso mesmo, mas você tem que seguir seu guia. Sim, Senhor. Você tem que seguir seu guia. Sim, Senhor. Então, a igreja só tem uma liderança, gente. Não 2, 3 lideranças. Mas a igreja apenas tem uma liderança. Como está na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 519. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a palavra.
Porque a cabeça está ligada com o corpo, e a cabeça é a palavra, e é a mesma palavra, uma só liderança. Portanto, denominações e santos padres e tudo mais são absolutamente estercos. Há uma só liderança, que é Cristo. O corpo somente reconhece uma coisa, a palavra, a palavra. Um corpo não tem duas cabeças. Não tem duas cabeças. Né? O corpo não tem duas cabeças. É somente uma cabeça, que é a palavra, é Cristo, né? Cristo. Como está também na mensagem Éfeso, aí da igreja, na página 75, página 75 das eras da igreja, está escrito: agora, eu quero dizer que creio em liderança, mas não é em liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo, vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito. E eles manterão a igreja em ordem. Eu creio isto. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra, de maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus. Não são homens realmente governando, mas o Espírito, porque a palavra está dando para o povo, a palavra na íntegra, então não são homens. É pela palavra, de maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus. Porque a palavra e o Espírito são um, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Né? Nós já lemos que na mensagem passada, no parágrafo, na página 205 aqui, mas deixa eu ler de novo, porque para a pessoa entender essa coisa de obedecer aos pastores. Na página 205 da mensagem a zero, o número fala, em Hebreus 13, 7 diz: obedecei a vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. É a palavra que nos governa, não homens. Ora, um homem como marido é a cabeça da mulher. Ele governa, porém a igreja é uma mulher também. E o seu governante é a palavra, tá vendo? Então, quando fala, obedecei a vossos pastores que vos ensinou a palavra, colocou a palavra na frente. Então o guia é a palavra de Deus. Nós, pregadores, somos os guias de Umbanda enquanto o Espírito estiver na pessoa. Enquanto ele estiver dando a palavra. Porque o Espírito Santo ele só vai guiar para a palavra. Ele é uma bússola, só vai guiar a pessoa para a palavra. No momento que ele parar de guiar para a palavra, você percebe que ali não está mais o Espírito Santo. Então aquele homem não é mais guia da noiva, pode ser guia do grupo ali. Porque o grupo é cego, né? Então, mas o eleito que estiver ali, né, ele vai realmente perceber isso. Foi o que eu falei, né? Então vem ali aquele homem ali, que o povo morrendo de fome, e traz comida para eles. Só que junto com a comida, coloca veneno ali na comida. Mas pode ter ali alguém ali que seja muito sábio, né? Muito inteligente, que consegue tirar os venenos dali e ficar só com o puro alimento. Então é isso, Deus cumpre a sua vontade perfeita através da vontade permissiva. Ou seja, esses homens traduziram as mensagens, chegaram para todos, e junto com isso veio também as interpretações que matou a maioria. Mas chegou na mão de alguns eleitos do Brasil e do mundo. Né? Agora você vai falar, irmão, irmão, eu fico feliz com esse pastor porque trouxe para nós essa comida envenenada. Você vai dar graças a Deus por um homem que chega com a comida envenenada e dá para o povo? Ele traz comida, mas traz veneno e joga no meio. Né? Você percebe a diferença? É igual essas igrejas trazendo a Bíblia para o povo. Traduzindo a Bíblia, mandando a Bíblia. Mas, gente, eles têm a palavra de Deus? Eles estão corretos? Né? Eles estão na vontade permissiva de Deus, traduzindo a Bíblia, a mensagem, traduzindo a mensagem. Porque você vai neles, conversa com eles, com todo esse pessoal que traduz a mensagem. Eles não trazem a verdadeira mensagem. Você percebe isso? Você vai falar com eles sobre a palavra, eles não falam a palavra da maneira, né? Da maneira da palavra. Eles, né, tem grupo que traduz a mensagem que decepa Efésios 4:11, fala que não pode mais ter pregador na igreja. Só colocar a fita do irmão Branco. Eles decepam ali, né, o quinto de Efésios, corta e joga fora. Por quê? Porque não pode mais ter ensinamento mais de evangelistas, de doutores, de pregadores. É só chegar ali e orar a Deus, nos dirija na mensagem certa agora, e pegar a mensagem do irmão Branco e colocar ali e passar para o povo. Né?
Não tem mais pregadores, né, para esses tradutores da mensagem, né? Alguns grupos aí. Só colocar a mensagem. Né? Então eles deturpam isso. E outros grupos já vão além e falam que o pastor é o absoluto da igreja. Né? Que é a conclusão ali, que tem que ficar ao lado dele. Não, tem que ficar ao lado do mensageiro. Só vai ser salvo aquele que pertencer a esse ministério do mensageiro. Então, nosso ministério, gente, nós não temos ministério particular. Só existe um ministério verdadeiro, é o ministério de William Branham. O nosso ministério não é outro ministério. Ah, o meu diz os pastores por aí. O meu é uma extensão do ministério de William Branham. Mentira, uma extensão do ministério de William Branham. Não, nós temos que pregar a mensagem do mensageiro, o que ele pregou. Não tem nada de extensão. O nosso ministério é do irmão Branham. Se nós não tivermos o ministério do irmão Branham, nós estamos perdidos. Né? Ah, eu sou do ministério de João, eu sou do ministério do Antônio, sou do ministério do Fernando. Ah, então você não é do ministério correto. Porque o único ministério que vai chegar lá, né? Quem são esses grupos? São os que creem no seu ministério. Creem no seu ministério. Então nós temos que estar no ministério do William Branham. Mas nesse ministério tem pastores, doutores, evangelistas. O quinto de fé estão ali nesse ministério. Se você falar que não pode mais ter ensinamento, pregação, que nem eu estou fazendo aqui agora, ensinando, mas só colocar a mensagem de William Branham, você está decepando Efésios 4:11. Então as pessoas, o diabo é assim, leva uns além e outros aquém. Sempre é assim, o diabo não quer que você fique no centro. Né? Ele quer levar você além ou deixar você aquém. Né? Levar além ou deixar aquém da palavra de Deus. Então, chegando até aqui, eu acho que tinha muito mais para ser dito, né? Mas eu acho que isso aqui é o suficiente. Falar dessa doutrina do anjo do Brasil. Mostrando que nós vamos julgar não as pessoas, mas o ensinamento delas. Colocar o ensinamento delas no Uri Tumim, né? Na Bíblia Sagrada, examinar aqui se enquadra aqui ou não com a palavra de Deus. Agora, não que elas fizeram isso, fizeram aquilo. Né? Fizeram aquilo. Mas, gente, o que importa é o ensinamento. É isso que vai levar a pessoa para o céu ou para o inferno, é o ensinamento. Não importa o que fizeram, traduziram mensagens, né? E fizeram, levar mensagem para todo mundo. Né? O que adianta a gente chegar a hora de dar testemunho da palavra, ele não fala? Né? Ele não dá testemunho porque faz política. Você pergunta algo para ele, ele fala, lê a mensagem, irmão, lê a mensagem lá. Não quer mostrar o que ele crê. Irmão, o que você crê sobre a ressurreição do lado do irmão Branham? Tem que voltar ou não? Ô, irmão, não vou entrar nesse assunto não. Lê a mensagem lá. O que você crê sobre o budismo, irmão? É do pastor ou não é? Irmão, não quero falar sobre isso. Lê lá. Sobre a terceira puxada, irmão, o que você crê? Eu não vou falar sobre a terceira puxada não, irmão. Não quero expor meu pensamento não, porque vai causar divergência e o pessoal não vai gostar de mim. Então eu não vou falar sobre a terceira puxada. Política, né? Realmente política. E sobre o século VI, foi revelado? Não foi? Não sei, irmão. Vai ler lá, irmão. Lê a mensagem, irmão. Né? É isso que eles fazem, gente. São apenas, né? São apenas o quê? São apenas... É apenas política. É política. Política. O Mambrana falou realmente, né? Consulte o seu pastor. Né? Consulte o seu pastor. Só que ele não podia falar, eu sou o profeta da era. Porque em outra mensagem ele falou, quando as pessoas foram consultar, né? Quando Davi falou, vamos consultar os capitães, para trazer a arca, ele falou, foi o erro dele, porque tinha um profeta ali na era para ser consultado. Ele foi consultar quem? Os capitães de 100, de milhares, de dezenas, centenas. Consultar os pastores, mas gente, a palavra não vem a pastores, a palavra não vem a pastores. O Mambrana não poderia falar, gente, consulte o profeta da era. Mas ele sabia, bom, eu vou ensinar para o povo a verdade da Escritura Sagrada. E consulte seu pastor, né? Já que você não crê no ministério de William Branham, mas se você crê no ministério de William Branham, então consulte o profeta da era. Esse foi o erro de Davi, né? Consultar os capitães, os pastores. Ter eles como absoluto, como conclusão. O rei rejeitado, rejeitando Samuel, queremos um líder.
Foi isso que o povo falava para Samuel. Não queremos mais você, Samuel. Não queremos a liderança de Deus para sobre nós. Queremos um líder, um pastor, queremos um presidente, um rei aqui. Né? Não queremos um rei divino, não queremos um homem, não queremos ser guiados por um profeta. É isso que eles falaram, é isso que os grupos estão querendo dizer, gente. Estão falando que tem palavras, mas com sua vida, com seus atos, estão falando isso. Nós queremos seguir um pastor, não queremos seguir a mensagem, a palavra de Deus. Não queremos seguir Deus. Então o Brasil está nessa condição, o mundo está nessa condição, mas o eleito, quando ouvir essa verdade, essa mensagem, elas vão despertar. Peraí, algo aí está diferente. Esse rapaz aí está falando algo diferente dos outros. Não está falando o mesmo que os 400 falaram ali. Ele está falando algo diferente. Esse pastor, esse homem, está falando algo diferente. Quando eles vão examinar isso, vão ver. E você não pode ser o mesmo depois de ouvir a verdade. Né? Ou você vai ser pior ou melhor. Você vai aceitar ou vai rejeitar. Não pode ficar neutro. Não, eu vou continuar aqui nesse grupo, mesma coisa, eu vou seguir. Não, não pode, né? Não tem como ficar neutro. Não deixe lugar na palavra, o lugar neutro. Né? Ou você aceita ou você rejeita. Não tem como. Então, gente, chega ao final desse culto sobre o anjo do Brasil, essa heresia que está por aí, né? Confiando em homens. Salvação individual, você tem que cuidar da sua alma, né? Não deixa que alguém confiar em um homem, não. Não confie em ninguém, irmão. Confie somente em Deus, na palavra, porque né, eles não podem fazer nada por você. Coitado dos homens, né? Coitado de mim, de nós. É somente a palavra, o mensageiro, nós temos que ficar nessa palavra. E Deus abençoe cada um de vocês e revele a cada um a palavra, a verdade dessa. Vamos orar? Senhor Deus, damos graças por sua palavra e fique em cada coração, Senhor. Nós oramos e agradecemos por tudo. Entregamos essa mensagem em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.